Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Estou toda aqui no clima do Egito Antigo, porque hoje eu vou falar para vocês a respeito de dois arquétipos famosérrimos. Vou fazer o contraponto, na minha opinião, entre o arquétipo da Cleópatra e o arquétipo da Nefertiti, que eu venho estudado bastante. Então vem comigo, você que gosta desse assunto, aproveita, manda essa live agora ao vivo, né, pela setinha direita, para quem você sabe que gosta, que está usando esse arquétipo. Eu já usei Cleópatra, estou começando a usar Nefertiti e tenho muita coisa interessante para falar com vocês. Então vamos embora, sejam muito bem-vindos. Beijo a todos que estão por aqui. A live assim hoje foi meio surpresa, gente, foi uma decisão, mas vamos manter esse nosso horário de 18 horas aos domingos, beleza? Combinado? Deixa eu colocar aqui o título. Gente, já para polemizar com vocês, já deixa eu adiantar que nos meus estudos eu cheguei à conclusão de que o verdadeiro mulherão da P do Egito Antigo não é Cleópatra não, tá? É Nefertiti. E eu vou dizer por quê. Deixa eu colocar aqui o título. Sejam muito bem-vindos, gente. Boa noite. Muito bom esse assunto de arquétipo, né? Quanto mais a gente estuda, mais quer estudar. E aí, como é que vocês estão nesse domingo? Tudo tranquilo? De onde é que vocês estão acompanhando aqui a live? Escreve para mim a cidade. Colocar aqui, né? Pode botar palavrão. Do Egito Antigo. Vamos embora. Eu gostei muito, já vou adiantando que eu já usei, né, o arquétipo de Cleópatra e é show de bola. Vocês estão me ouvindo bem, gente? O áudio tá legal, tá tranquilo? Responde pra mim. Nossa, hoje tá calor aqui em Recife, o verão chegou mesmo. Tá o calor pesado mesmo. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Então, gente, para quem está chegando agora, a live hoje vai ser sobre arquétipos. Eu fiz uma análise, vai ser um contraponto entre os arquétipos da Cleópatra e da Nefertiti. Fiz um estudo um pouco mais avançado e cheguei à conclusão que o verdadeiro mulherão da P do Egito Antigo não era Cleópatra. Inclusive é um arquétipo complicado da gente usar, eu já usei, tenho as minhas opiniões a respeito dele. E tenho também para falar para vocês de uma forma mais aprofundada de Nefertiti, que nem sempre é tão falada como Cleópatra. E é isso que eu quero desmistificar para vocês hoje. O áudio tá bom, né, gente? Boa noite. Então vamos lá. Para quem está chegando agora, não sabe esse assunto, o que é que são os arquétipos? Eu gosto sempre de fazer assim uma introdução. O que é que são os arquétipos? Os arquétipos são aqueles modelos ideais que o arquiteto maior do universo, Deus, fez para tudo na nossa vida, para os animais, para certos comportamentos. Existe arquétipo, um dos mais famosos é o arquétipo da águia, que é o seguinte: os arquétipos são figuras que têm assim uma força muito grande, que atuam direto no teu subconsciente. Então, por exemplo, o patinho que acabou de sair do ovo, ele nunca viu uma águia, mas se ele vê uma águia, ele vai ter medo, ele vai entender por quê? Porque a águia é um arquétipo poderoso. Então, antes de você raciocinar com o teu consciente, o subconsciente já está agindo. Então, é uma força muito poderosa. O arquétipo que também é estudado na psicologia com Carl Jung, né, que é de toda essa área. Então, é algo que não fica apenas para quem gosta de espiritualidade, mas também é um assunto da psicologia que estuda o subconsciente ou inconsciente, depende do livro que você for estudar. Então, os arquétipos, eles são esses modelos universais, poderosos, e também existem, como eu falei, do comportamento. Se você quer ser um empresário de sucesso, você vai modular. Existe o arquétipo do empresário de sucesso, o arquétipo da esposa perfeita. Enfim, existem também os arquétipos dos grandes avatares que passaram nesse planeta Terra, e que alguns ainda continuam aí, para quem acredita, seres de luz, que passam suas mensagens de paz e amor, que são canalizadas, enfim, aí já é um papo para uma outra live. Mas existe também
os arquétipos dessas personalidades que foram importantes. E dentro do Egito Antigo, da civilização até hoje falada, existem as duas figuras femininas mais marcantes. Muita gente acha que isso, Edmilson, já sabe que é um predador. Exato, porque já existe assim, quando o universo foi desenhado, quando Deus criou tudo, já existia os animais, tudo que ele foi planejar da forma ideal. Os arquétipos, como a gente fala, é o modelo de Deus. Então existe também um modelo para tudo. Então, voltando para o Egito, essas duas figuras muito marcantes, que é da Cleópatra e da Nefertiti, que ao contrário do que muita gente acha, elas não são deusas, não tem nada a ver, apesar de serem poderosérrimas, né, terem sido poderosérrimas em suas épocas, elas não são deusas, tá? A única deusa, a mais famosa do Egito Antigo, que era cultuada, é a deusa Ísis. Deusa Ísis. Porém, inclusive, Cleópatra, muito espertamente, né? Ela se vestia como a deusa Ísis para poder ser adorada como deusa, mas ela era rainha, ela é faraó feminina, tanto quanto a Nefertiti, mas de uma forma diferente. Deixa eu falar um pouco para vocês. Então, a Nefertiti foi essa rainha também do Egito, né? Ela foi esposa do Akenaton, um faraó mega polêmico, porque de toda a dinastia foi o único que implantou pela primeira vez, que a gente saiba da história da humanidade, o monoteísmo, que é o seguinte: vamos dizer assim, o princípio do cristianismo, mais ou menos, do início das leis, né, do Torá, que é o Deus único, o culto ao Deus único. Então, no meio daquele furdunço que era o Egito Antigo, de mas centenas de deuses, ele chegou, tomou o poder. As pessoas não queriam que ele tomasse o poder, ele era um dos filhos assim que não estava cotado para assumir o trono de Faraó, do pai dele, Amenófis III, se eu não me engano, e o nome dele não era Akenaton, né? Foi também uma questão de religião. O nome dele era Amenófis IV, e depois que ele descobriu o que significava o nome dele, que era um sacrifício de animais, ele sempre foi assim, muito espiritualizado, ele vibrava em outra vibe em relação aos seus contemporâneos. Então, quando ele tomou essa consciência de que todos somos um, de que existe um Deus apenas, quando ele ascendeu ao trono, que não era esperado, uma das primeiras coisas que ele fez foi mudar o nome e colocar o nome de Akenaton, que significa, né, se eu não me engano, é o culto ao deus Aton, que era o deus único. Ele aboliu todos os outros deuses do Egito e fez apenas o culto ao deus Aton, que seria, para aquela época, os raios solares. Era o deus Sol, mas não era Ra, tá? É diferente. O deus Amon-Ra veio depois. Era Aton mesmo, era culto a um deus que a gente não podia tocar, assim, quebrou com todo o paradigma da época, que existiam estátuas e tal, quebrou com tudo isso. Então ele foi o primeiro a cultuar um deus, e esse deus de uma forma etérea, né? Que a gente não possa tocar, porque ele cultuava os raios solares, então que ele chamava de Aton. Então, para ser esposa de um cara desse tão espiritualizado, tão diferente, não podia ter sido também uma mulher espiritualizada e diferente. E aí que encaixa Nefertiti. Nefertiti já era sacerdotisa antes de casar com Akenaton. Ela já era uma mulher que se encaminhava nos estudos espirituais e tinha um amor muito profundo pelo Egito, pela terra que ela nasceu, e ele também, tá? Porque nos meus estudos que eu faço sobre almas gêmeas, as almas gêmeas, para se encontrarem, além de ter a atração física, que é uma coisa normal de acontecer quando é uma alma gêmea de relacionamento, eles têm principalmente, olha aí, você que tem um relacionamento, quer saber se você está com a sua alma gêmea. Para ter a alma gêmea, além da atração física, você também precisa encontrar propósito de vida. É muito importante, acho que é o mais importante. É os dois olharem, nem ter apenas a mesma crença, mas olharem para a mesma direção. E Nefertiti e Akenaton olhavam para essa mesma direção, de que era melhorar ali o Egito, tornar ele mais espiritual e dar uma melhor condição mesmo de vida para o seu povo.
que vivia naquela época, né, vários deuses, cultos pagão, nos templos, né, que até hoje existem, muita escravidão também, e eles gostariam de melhorar tudo isso. Então essas duas almas se encontraram, até hoje, 3.000 anos depois, a gente está falando desse amor, desse casal que se chama até hoje casal solar, por conta do culto a Atom. Então eles representam, para quem acredita também em energia, o Yin e o Yang perfeitamente, sendo o Yin aquela energia feminina. Para quem não conhece, eu também assim, há pouco tempo eu também não sabia o que era. Então a energia Yin é a energia feminina, que seria representada por Nefertiti, e a energia Yang, mais masculina, que seria representada por ele. Então era um casal que se complementava em todos os sentidos. Eita, Edmilson, estou aqui prestando muita atenção, gratidão, querido. E já te sigo há muito tempo, amo a sua postagem. Obrigada, amo esse feedback de vocês, muito bom estar aqui. Muito massa, gente. Vamos nessa. Então, gente, para se unir a um homem desse, a mulher também tinha que ser uma potência. E aí já começam as diferenças em relação a Cleópatra. Nefertiti era uma mulher espiritualizada, que encontrou a alma gêmea, então ela vivenciou o amor romântico, que é muito importante também para a espiritualidade da gente. Quando você encontra uma alma gêmea, um companheiro, uma pessoa, você é realizado afetivamente, você já sobe o segundo degrau da espiritualidade, coisa que Cleópatra, pelo que a gente estuda historicamente, não desenvolveu, era um outro tipo de relação, era uma coisa muito mais de paixão do que de amor. Então ela vivenciou isso e era uma mulher espiritualizada, porque até na Bíblia tem, né, gente? A Bíblia fala a verdade, buscai as coisas do alto e tudo mais vos será acrescentado. E Nefertiti era essa pessoa, pelo que a gente vê nos registros históricos. Ela era espiritual, se realizou nesse relacionamento romântico com sua alma gêmea, que tinham o mesmo propósito de melhorar o Egito. E aí, achando pouco, né, mudar de nome, o tal do Akhenaton, até hoje a gente fala, o danado me muda a capital do Egito, que sai de Tebas para ir para uma outra cidade, onde ele foi fazer, digamos que não é uma democracia, né? Porque não se escolhia, mas assim, ele foi criar a sua cidade ideal, de acordo com seus princípios e com o seu culto monoteísta a um Deus apenas, ao Deus Atom. Então foram construídos templos, e é claro que uma mudança tão grande quanto essa, o pessoal não ia ficar satisfeito, né? Quem era sacerdote de Amon, que era o outro deus principal do Egito, não gostou nem um pouco. Akhenaton chegou botando moral na casa quando ele chegou, quando ele assumiu, e ninguém gostou. Por quê? Porque se tratavam de negócios, né? E os sacrifícios nos templos, né? Era um bom negócio ter vários deuses, sim. E ele rompeu com tudo isso, foi para essa outra cidade. E quem estava ao lado dele? Quem era o mulherão da vida dele? Nefertiti. Foi com ele, né? E eles tiveram, se eu não me engano, 4 filhas. É porque assim, existem alguns registros, muita coisa foi apagada da história em relação a esse casal, porque realmente as pessoas que assumiram depois de Akhenaton queriam apagar o nome dele da história. Mas quando a gente está linkado com o universo, é impossível, uma hora ou outra vai acontecer. E apagaram muitos registros, né? Mas que se sabe que eles tiveram 4 filhas, as meninas, e eles já eram um casal diferente, porque eles apareciam nas ruas, eles saíam do palácio e apareciam nas ruas brincando com as crianças, conversando, como se fosse hoje em dia, tomando um cafezinho na casa do pessoal, sabendo os problemas. Eles eram muito presentes. E Nefertiti chamava muita atenção, principalmente, não principalmente, mas essencialmente também por sua beleza. A mulher era bonita de verdade. Tinha os traços belíssimos, a gente pôde comprovar, saber mais ou menos como ela era, através do busto, né, que está famosíssimo, o busto de Nefertiti, que foi descoberto acho que em 1919, 1920, mais ou menos.
foram achados, né, esse achado arqueológico. Então a gente pôde ver aquela mulher belíssima com aquela coroa assim para cima. Então ela era uma mulher de muito porte, que andava nas ruas, ela realmente era adorada. E quem usa esse arquétipo tem também essa admiração geral. É algo que na minha pesquisa eu vi que realmente o lado luz desse arquétipo também é a admiração. Então eles tinham essa convivência. Até hoje existem nas paredes momentos dessa família, onde eles brincavam e era um casal para ser faraó muito simples. E quando eles se deixavam retratar nesses momentos de simplicidade, de falar com o povo, ou de questões do cotidiano, eles jantando, eles brincando e tal, já quebrava também um paradigma, tá? Porque antes dele, os faraós só apareciam em momentos de guerra, em carro de biga, com aquela armadura, com aquele corpão e tal. E ele não, ele procurou fazer algo mais simples possível para passar essa... Ele veio realmente para revolucionar, e dizem até que ele veio preparar também, há 3.000 anos, o terreno do mundo para a vinda de Cristo. Aí vai depender da linha que você estuda, mas quem está na linha de espiritualidade, principalmente espiritismo, pensa dessa forma, que Akenaton foi tipo o precursor do Cristo, da vinda do Cristo. Então ele veio para mudar tudo. E em determinado momento, acho que se eu não me engano foram 14 anos de reinado de Akenaton, ele realmente quis se fundir com o todo, né? Ficar mais próximo de Aton. E para que ele pudesse ser o sacerdote do Egito, alguém precisava assumir no lugar dele, né? Se ele ia se concentrar apenas nas atividades ritualísticas e espirituais, alguém tinha que assumir. E nada melhor do que sua alma gêmea. Nefertiti tornou-se chefe de Estado. Nefertiti governou o Egito por muito tempo. Ela foi o faraó na prática, enquanto o marido cuidava das questões religiosas, como eu falei para vocês. Então, quem vai pegar o arquétipo da Nefertiti? Vai ter beleza, relacionamento bem-sucedido, espiritualidade e também uma mulher que gerenciava o Egito todo na prática. Então ela comandava equipes, pelo que se fala, sempre com muita doçura, né? Com uma mulher que era muito inteligente, estrategista também, de uma forma diferente de Cleópatra, mas que tinha o comando sempre de uma forma mais doce. Então, para quem tem equipes aí que comanda no trabalho e tal, e quer também desenvolver, esse arquétipo é bom, tá? Diferente do de Cleópatra, eu vou falar depois para vocês, mas esse também é um bom arquétipo para a direção. Boa noite, querido. Beijo para Jorge Escritor. Jorge Cura Escritor. Tamo junto. Então, gente, então ela se resolvia também na questão, ela também era pau para toda obra na questão administrativa. A mulher era uma coisa de louco. Como os deuses deles eram tão fracos que eles temiam a noite. Enfim, era uma outra época, né? Era uma outra época, a gente não sabe exatamente... Na verdade, o Egito não é uma história, é um processo histórico, porque essa semana mesmo já foi descoberto novos locais arqueológicos, então ainda tem muita coisa que a gente vai saber, vai procurar saber. Eu sei que o Akenaton tentaram apagar a história dele, mas não tiveram sucesso nessa empreitada, porque os vestígios vão ficando e a gente vai sempre puxando o fio da meada. Então, gente, Nefertiti governou durante esse tempo como faraó e aí isso começou a incomodar, porque uma mulher governando e o Akenaton entregava para a esposa realmente toda a confiança, deixava nas mãos dela mesmo. Então isso começou a incomodar, além do trabalho que ele fazia do monoteísmo, porque os sacerdotes de Amon não estavam nada satisfeitos, junto com o povo também do Egito. Por quê? Eu chamo isso de zona de conforto. Você mudar uma mentalidade em 14 anos, uma mentalidade aí de milenar, muito complicado. Então eles não queriam, eles preferiam estar cultuando vários deuses, como você falou aí, os deuses eram fracos, eles temiam até a noite. E outra, uma coisa mega importante que Akenaton fez, que eu esqueci de mencionar, mas vou falar agora. Ele, há 3.000 anos, decretou o fim da escravidão no Egito.
As pessoas não iam mais ser escravizadas lá. E pasme, até mesmo alguns escravos não ficaram satisfeitos com essa medida por conta disso. Zona de conforto. É difícil. De quem que você vai reclamar? Para onde que se vai fazer? Você tem que parar e ver a sua vida. Então, até a escravidão, em alguns momentos, as pessoas não querem terminar e acabar, não querem, hoje em dia, né, sair da Matrix, por conta de não querem quebrar sua zona de conforto. Então, até mesmo uma coisa boa como essa, há 3.000 anos, ele aboliu a escravidão, as pessoas não estavam satisfeitas com isso. Preferiam o retorno de Amon. E lembrar que escravidão para a gente foi o quê? 1800, né? Um dia desse, o Brasil aboliu a escravidão, Akhenaton estava muito à frente, por conta também desse lado espiritual, e já tinha abolido há muito tempo. Eita, não, o pessoal tá falando aqui, mas a live não é de zoeira não, o pessoal quer entrar aqui, hoje a gente tá falando de arquétipos. Então, gente, isso tudo começou a incomodar, e a galera lá que ficou em Tebas, né, que mudou a capital, mas ficou clero lá de Amon, algumas pessoas ricas, né, mais abastadas, continuaram em Tebas, não migraram para outra cidade de Akhenaton. Então a galera começou a conspirar para tirar esse faraó. Aí fala-se que foi feito voodoo, que ele começou a ficar doente, que ele passou mal e não sei o quê. E sempre quem estava ao lado dele, Nefertiti. A Bela chegou, né, que em árabe significa a Bela chegou, o nome Nefertiti. Então estava sempre ali apoiando ele. Dizem que o Tutankhamon, que depois a gente, né, que é o filho dele que sucedeu ele, dizem que Tutankhamon não foi filho de Nefertiti, foi filho de uma outra esposa de Akhenaton. E que ele teria ficado com essa outra esposa porque ela já tinha tido 4 filhas e a filha não sucedia o trono do faraó, tinha que ser um filho homem naquela época. Então, por conta disso, dela já ter tentado 4 vezes ter um menino, sempre as meninas, aí ela insistiu para que ele ficasse com essa outra esposa dele, de quem veio Tutankhamon, que era Tutankaton. Ele mudou o nome, enfim. Essa história é muito rolo familiar, minha gente. É muito rolo. Mas, enfim, já tinha esse herdeiro, não foi de Nefertiti, o herdeiro de Akhenaton, não veio dela. Mas ela cuidava, fazia toda a educação religiosa dele, tá? Falava a respeito disso. Eu sei que o negócio, o Buruçu foi ficando grande, o cerco a Akhenaton foi apertando e eles pensaram, também não é comprovação histórica. Isso eu tô falando, essa parte exatamente, eu tô falando do livro Akhenaton, a Revolução Espiritual do Egito Antigo, que é de Roger Bottini Paranhos. Tá? Tem o audiobook disponível gratuitamente no YouTube, vocês podem ver, são várias partes, acho que são 7 partes, 8 partes. Enfim, eu vi toda essa obra dele, e aí esse livro, segundo o Roger, que é ligado à espiritualidade, esse livro foi canalizado. Então esse livro foi repassado por um ente espiritual que viveu essa época, e o nome é Radamés. Era como se fosse um amigo próximo de Akhenaton, então foi todo canalizado pela espiritualidade desse livro, que é o que eu vou dizer aqui para vocês, mas aí cabe a você acreditar ou não, não existe comprovação histórica. Então, eles sabendo que Akhenaton, com o voodoo, ficava doente, mas se recuperava de saúde, começaram a tramar para atingir o ponto fraco dele. Quem era o ponto fraco de Akhenaton? Nefertiti. Isso, a história do Egito é muito importante pra gente, pouca gente sabe que fica no território africano, o Egito é na África, tá, gente? Hoje mesmo eu estava conversando com a minha mãe, que muita gente fala que o Egito é no Oriente Médio, não, o Egito é África, tá no continente africano. E essa história que eu tô contando aqui pra vocês de Nefertiti e Akhenaton, falando de arquétipos, né? Pra falar o arquétipo eu tenho que contar a história da figura do arquétipo, que é a Nefertiti. Essa história tem mais de 3.000 anos, pra vocês verem que quando é marcante, né, quando vem realmente um ser iluminado descer a terra, a gente fala até hoje. Então faz mais de 3.000 anos essa história que eu estou contando para vocês. Então, pelo livro de Roger Bottini Paranhos, eles começaram a conspirar para atingir o ponto fraco de Akhenaton, que é Nefertiti. Então, a história é que ela estava lá no gabinete dela, despachando enquanto faraó. Ela tinha
Parece que era um carimbo que eles usavam na época nos papiros, ela tinha tudo oficial enquanto chefe de Estado. Então ela estava lá despachando e chegou para ela um presente pelos correios do Egito lá da época. Chegou para ela uma rosa vermelha. E aí ela pegou, cheirou a rosa e a rosa era envenenada. Então Nefertiti teria falecido dessa forma, segundo o livro Akenaton, a Revolução Espiritual do Egito. E vendo tudo isso, o Akenaton não ficou muito tempo e veio a falecer também. E aí depois fugiram com Tutankhamon e a irmã dele, né? As outras irmãs dele fugiram para outro lugar. E depois quem assumiu o trono de Akenaton foi ele, mas com um vizir, né? Que esse vizir, na verdade, foi quem tramou a morte dele, de Akenaton e de Nefertiti. Então ele ficava com Tutankhamon até tramar a morte mesmo do Tutankhamon, inclusive querer apagar completamente a história do pai dele, tipo as esculturas do Egito, desfigurar o rosto dele, quebrar todas as esculturas, fazer tudo isso para tentar apagar. Inclusive Tutankhamon não foi enterrado no lugar que era seu de direito enquanto faraó. Ele morreu aos 19 anos, causas ainda meio não comprovadas historicamente, mas dizem que ele foi assassinado sim ou pelo próprio vizir ou por pessoas que ele mandou, né, que ele tramou a morte para poder assumir o cargo, porque aí não tinha mais descendente de Akenaton, que era, como eu falei para vocês, lembre-se, era o filho, único homem que podia suceder ao trono. Ainda tentou, a filha dele tentou casar com Hitita, com um príncipe dos Hititas, que era um outro povo, de uma forma para ela conseguir governar, mas não conseguiu, enfim. Aí tramaram a morte também do Tutankhamon, disse pelo livro, e para tentar apagar. Então desfiguraram tudo de Nefertiti também, até colocaram, ele ia ser enterrado num lugar, foi para outro, totalmente escondido, porque a tumba dele seria uma tumba bem bafônica, assim como diz, né, no jargão, bem maravilhosa, e não guardaram essa tumba para o vizir quando morresse e jogaram Akenaton num lugar bem escondido. Mas ficou tão escondido a história do faraó Tut, que vieram descobrir agora, né, início do século, 1800, 1900, intacto. Tutankhamon, gente, para quem ainda não pegou visualmente a história, é aquele da máscara mortuária de ouro, aquele que é o mais famoso faraó, na verdade. Tentaram apagar a história dele, mas ele é o mais famoso de todos. Quando descobriram a tumba dele, estava praticamente cheio dos ouro, cheio das coisas todas, intacta mesmo. Então, quiseram apagar, mas não conseguiram. Não conseguiram nada e até hoje estudam para saber qual foi o motivo da morte dele. Enfim, esse vizir ficou, depois morreu, assumiu. E tudo passou, né? Mas apagaram a história de Akenaton e Nefertiti também, com a morte de Tutankhamon, muito embora ele não fosse filho dela. E aí, depois de alguns anos, também descobriram o busto dela, belíssimo, que é outra escultura que é a mais famosa, a mais conhecida da gente. Então, a gente não sabe exatamente como ela morreu, isso falando de arquétipo, tá? Porque o tema, eu estou contando a história, mas o tema é arquétipo. Então, para a gente poder adotar um arquétipo, é bom a gente saber a história. Não sabemos ao certo como Nefertiti morreu, né? Tem essa história da rosa envenenada, mas assim, vem do lado sombra e luz desse arquétipo. O lado luz, muitos, né? Mas eu vou dizer para vocês de novo, para a gente relembrar e reforçar. Ela era uma mulher espiritualizada, que tinha o mesmo propósito de vida, que seria mais transcendental, assim, mais altruísta, que era melhorar a vida do Egito. Ela teve realização afetiva nesse encontro de almas com o esposo dela, o Tutankhamon. Ela foi uma chefe de Estado, então, para quem quer melhorar também, progredir no trabalho, uma mulher que possa levar à frente, né, pau para toda a obra, como falam. Ela também foi. E por ser iluminada, aí vamos para o lado sombra. Por ser iluminada, ela atraiu também a inveja, né, do pessoal que quis conspirar a morte dela, né? Ou seja, você faz o bem, mas vez ou outra vai ser pago com o mal. Vez ou outra, ou vez ou muita, pagam com o mal. Então, Nefertiti, se foi isso mesmo que aconteceu,
foi morta pela iluminação dela. Então, se você vai utilizar esse arquétipo, fique sabendo que você vai chamar muita atenção, né? Você não vai passar desapercebida nos lugares, mas vai atrair muita inveja também. Então, eu acho assim, pelo que eu analisei, o lado sombra dela, a pior parte seria essa, que você também vai atrair inimizades, mesmo não tramando contra ninguém, que pelo que a gente vê, né, nos dados históricos, era o caso. Ela não tramava com ninguém, era uma figura muito espiritual. E, inclusive, tem pessoas hoje em dia, tem a Poli Cardoso, que trabalha junto com o professor Hélio Couto, que é o criador da ressonância harmônica. A Poli, ela trabalha perto da equipe do professor Hélio Couto, e ela recebe aqui no Brasil, me parece que ela é a pessoa da canalização das chaves de Nefertiti para a humanidade. Aí também vai depender aí da sua consciência, se você acredita ou não nessa linha, mas ela faz esse trabalho. Poli Cardoso, pode procurar no Google, que ela trabalha com as chaves de Nefertiti. O que é que seriam essas chaves? Eu procurei estudar também um pouquinho aqui para fazer essa live para vocês. E essas chaves seriam revelações que o espírito Nefertiti, que é esse ser iluminado, repassa para a Terra, né? Mensagens de paz, mensagens de alertas de coisas que vão acontecer, de pedido de meditação e de canalização de pensamento com egrégoras. Enfim, ela repassa mensagens para a Terra através dessas canalizações. E aqui no Brasil a mais famosa é a Poli Cardoso, tá? Que trabalha, pode procurar. Ela trabalha junto com a equipe do professor Hélio Couto. Então é isso, a história de Nefertiti. Vamos para Cleópatra, que é assim a mais famosa. Eu já usei esse arquétipo, tive bons resultados, não tive, mas tem um lado sombra aí que eu quero falar pessoalmente. O arquétipo de Nefertiti eu vou passar a usar depois que eu estudei, eu acho que é muito legal, e vou fazer vídeo lá no YouTube para vocês depois, para acompanharem tudo, porque eu gosto de fazer e falar também. Mas o arquétipo da Cleópatra eu posso falar com propriedade. Então vamos lá para a parte histórica que temos que ter. Vamos lá. Cleópatra. Cleópatra, ela já era sétima, se eu não me engano. A Cleópatra que a gente conhece era Cleópatra sétima. Ela não era egípcia. Ela vem de uma linhagem ela era descendente dos Ptolomeus, que o Ptolomeu, na verdade, era um cara que era um comandante de Alexandre o Grande. Eles tinham origem grega, na verdade, ela vem de origem grega. Mas por falta de não ter ninguém para assumir ali, quando Alexandre o Grande chegou lá e libertou o Egito, foi visto lá como o salvador da pátria, inclusive até hoje tem cidade no Egito com o nome, a Alexandria é em homenagem a Alexandre o Grande. Então ele chegou lá, na ausência de descendentes, ele nomeou o comandante dele, Ptolomeu. Então os descendentes de Ptolomeu, grego, estavam lá governando como faraós. Então voltou a dinastia, a partir daí Cleópatra era uma delas. Porém, quando o pai de Cleópatra morreu, ela não era a sucessora direta. Não tinha, como sempre, que eu falei já na época também do Akhenaton, do Tutankhamon, ele que não teve filhos com Nefertiti, né, foram só meninas. Então, por ela ser mulher, teoricamente ela não assumiu o trono. Então, quem assumiu foi o irmão dela. E para manter tudo em família, era muito comum, só entre a realeza, tá? Eu já fiz uma live com a Amanda, que é egiptóloga, e ela me falou que os casamentos entre irmãos no Egito eram comuns apenas nas dinastias, para evitar que o trono mesmo fosse passado para outras famílias e tal, mas entre o resto da população não era um costume comum. Então ela se casou com o irmão dela e porém, aí você que usa o arquétipo de Cleópatra, a bicha era muito ambiciosa e vai trabalhar. Você que precisa aumentar a sua ambição, que está meio passiva, meio paradona, usa esse arquétipo que vai te tirar da zona de conforto. Então ela casou com o irmão faraó, iria governar ao lado dele, mas não era o plano dela não, hein? O plano dela, ela era uma mulher que tinha se preparado para governar desde muito pequena. Cleópatra falava mais de 8 línguas, então se você quer ter habilidade para falar outras línguas, peça esse arquétipo, utilize, ative esse arquétipo, que também é positivo para isso. Então ela já vinha se preparando, ó,
há muito tempo. E ela foi a primeira, né, quando ela assumiu, a primeira rainha a falar o idioma, o dialeto oficial do país, porque o restante só falava grego. Então ela foi muito esperta, saber que a comunicação ia fazer ela querida pelo povo. Então ela que já vinha se preparando, ela não. Eu vou ser coadjuvante do meu irmão. E segundo dizem, né, a história conta que esse irmão não era muito bem preparado, era mais novo do que ela, meio imaturo, era tipo comandado pelo vizir lá da época e ela queria assumir para sempre. Eu sei que essa mulher fez de tudo, inclusive a vida dela, ela doou em nome desse poder. Então é um arquétipo que vai te deixar muito poderosa ou poderoso, tá? Muita gente me pergunta se posso usar um arquétipo feminino sendo um homem ou vice-versa, e pode, porque quando a gente fala de arquétipo, a gente não fala de gênero, a gente fala de energia. Então, o arquétipo pode ser utilizado assim. Então, vai te deixar muito mais poderoso, ambicioso, vai te tirar da zona de conforto. Então, conta as tramas que ela tramou contra o irmão, foi exilada no tempo de exílio. Aí o irmão exilou nesse tempo de exílio. Ela fez o próprio exército dela. Ela convenceu várias tropas a se aliarem, a ficarem do lado dela e não do faraó oficial. Então, a bicha tramou, foi estrategista, foi comunicativa, soube se expressar, foi persuasiva, vai trabalhar também para você esse arquétipo da persuasão. Então, Cleópatra foi muito esperta até trazer todo o exército, montar o seu próprio exército de pessoas que moravam em terras distantes, não na capital do Egito, então não tinha muito acesso ao irmão dela. Mas isso não era suficiente. Ela tinha força, mas o irmão tinha mais por ser o faraó oficial. E aí o que é que ela fez? Cleópatra era a pessoa exatamente, né, que os fins justificam os meios. Ela pensou, quem é que está bombando no mundo atualmente? Quem é que pode me aliar? Porque àquela altura, a gente está falando do declínio mesmo da civilização egípcia, né? Ela foi a última faraó, estamos falando do declínio. Então, o Egito, naquela época, estava sendo dominado por quem? Pelo bicho-papão da época. Império Romano, fazia parte. Mas, assim, apesar de ser o bicho-papão, alguns lugares, eles permitiam que tivessem sua autonomia administrativa. Era como se fosse, hoje em dia, uma autarquia. Então, eles tinham autonomia econômica e administrativa. E o Egito era um desses locais que eles deixavam. Então, ela disse, cara, vou me aliar com o chefe, não tem como, não vou conseguir vencer ele só com a tropa que tinha. Então, ela pensou em como fazer e naquela época foi muito ousado, né, para uma mulher. Ela tentou falar de alguma forma, conquistar quem? César, né? O poderoso, o estrategista, o cara que dominava tudo. Ela, pois eu vou dominar ele. E aí já ficou famoso demais, né? A forma como ela encontrou com ele. Ela tinha, se eu não me engano, 19 anos, ele 53. E primeiro que ela não podia ser vista nos arredores do palácio, porque se algum soldado do irmão visse, ia matar ela, ia prender ela, ia fazer o escambau. Então ela, como é que eu vou passar para que ele me veja e eu consiga falar e ao mesmo tempo as pessoas não percebam? Ela não teve outra, usou aí da sua criatividade e abundante e se enrolou num tapete, nessa história famosa. Se enrolou no tapete, pediu para levar como presente para ele. Quando chegaram o pessoal, né, os empregados do palácio com aquele presente, aquele tapete imenso, tamanho natural, desenrolou Cleópatra, deixou o homem de quatro por ela, com essa ousadia. E quando chegou lá, ela sabendo falar várias línguas, dizem, né, a gente vê em moedas, que a figura de Cleópatra, por exemplo, comparado a Nefertiti, não era o que a gente pode chamar hoje de beleza. Ela não era bonita, não tinha traços harmoniosos como uma Nefertiti. Não tinha. Mas essa era uma mulher que se vestia, como eu falei para vocês no início falando dela, ela se vestia, ela encarnava a própria deusa Ísis. Então ela usava aquelas roupas, aquela coisa mesmo faraônica para chamar atenção, para causar. Cleópatra é um arquétipo para quem quer causar. Se cuidava, era muito vaidosa.
dizer que os perfumes dela eram sentidos a não sei quantos metros de distância. Enfim, então ela soube usar desse dom, mesmo não sendo oficialmente bonita, mas causava, né? Que é o que importa. Porque a gente não conquista o outro, nem mesmo as nossas coisas, por beleza ou mesmo por conhecimento. A gente conquista muito também pela energia. A energia que a gente emana, a frequência. E a frequência veio o quê? De uma autoestima inabalável. E Cleópatra era essa, ela vai te dar também essa autoestima. Quando eu utilizei o arquétipo, gente, não que eu não me ache uma pessoa bonita, uma mulher bonita. Não, eu me acho sim. Mas é um negócio assim de que nada vai te abalar. E todos os lugares que eu ia chamava assim demais a atenção das pessoas, de virar mesmo, de comentar, de você perceber. E você não ligar, tá? Você tá andando e não tá nem aí. Então, Cleópatra, o arquétipo vai te causar isso. Agora a questão toda, o cara era casado. Aí, e ela teve um filho com ele, pra quê também? Um filho por amor? Pode ser, vai. Diz que foi uma paixão, aí ela tem um filho. Mas um filho ia cair muito bem, né? Será que ele, o Império Romano, ia invadir a terra onde tinha um filho dele, um descendente dele lá? Então até o filho foi um negócio meio que organizado para que ela permanecesse no poder. E aí, depois de conquistá-lo, as tropas dele, muito mais fortes do Império Romano, conseguiram derrotar o irmão de Cleópatra. Dizem que ela conspirou para a morte dele, que exilou uma outra irmã, que morreu envenenada. Não tem muita comprovação ainda em relação a isso, mas podemos dizer que essa mulher fez tudo para ascender ao poder. E se juntando com ele, com o Império Romano, ela conseguiu sim reinar sozinha, que era o que ela queria desde o começo, desde criança. Era isso que ela queria. Então, se você tem um objetivo, Cleópatra, vai nessa que tu vai conseguir, vai dar bom. Aí, gente, a reviravoltas da vida parecia novela mexicana, né? Na época, antecedendo, tragédia. Mataram o homem no Senado, que o pessoal não estava satisfeito com a forma como ele estava lidando com as conquistas do Império Romano, que ele era um cara muito de estratégia de guerra, mas não era de administração. E as pessoas ficaram putas da vida, por saber que ele tinha uma mulher em Roma e está passando temporadas no Egito com Cleópatra. Isso foi também, sim, uma das coisas que fizeram o pessoal lá se arretar com ele. E ele, numa conspiração, morreu no Senado, né? Não sei quantas facadas, aquela história toda que já é famosa. E aí, quando ele morre, Cleópatra, e agora? Como que eu vou fazer, minha gente, agora? Já dei um trabalhão, me enrolei num tapete para conquistar o cara. E agora o homem morre. Como é que eu vou ficar? Vão conquistar o Egito, vão botar outra pessoa, vão chamar outro descendente meu? Ela não teve dúvida. Peraí, quem é que, de novo, né, seguindo a intuição aí boa dela, de ascensão social, quem é que tá mandando aí no negócio? Aí descobriu o sucessor dele, né? Que era o outro sucessor. E a bicha conquistou o homem também, Marco Antônio. Conquistou também, coisa que parecia impossível, né? Minha gente, mal o presunto descansou, ela já estava mirando em outra coisa. Dizem que tudo que ela fez foi por amor ao Egito. E eu pensei assim dessa forma também, por muito tempo. Até conhecer a história de Nefertiti. Eu acho que assim, ela tinha amor ao Egito, claro, óbvio, mas eu acho que ela também tinha muito amor ao poder. Depois de conhecer a história de Nefertiti, eu acho que Nefertiti sim, tinha o amor ao Egito, de estar nessa revolução espiritual junto com o esposo e tal, e de libertar os escravos. Eu acho que ela era um ser mais iluminado mesmo, vibrava em outra energia do que Cleópatra. Eu acho que Cleópatra, claro que amava o seu país e o seu povo, mas eu acho que ela gostava de mandar também, tá? Minha opinião, me julguem, falem o que vocês acharem aí nos comentários. Tô livre para escutar qualquer coisa. Mas enfim, eu acho isso. E aí ela conquistou o cara de novo. Só que ao invés de tapete, não, pô. Tapete tá muito manjado. Vou ter que botar para gerar aí de outra forma. E ela sabia. Sim, outra coisa que Cleópatra vai te dar.
Ela, para poder atingir o objetivo, ela era uma mulher extremamente culta. Então, ela foi estudar a próxima vítima dela. E ela descobriu que ele, né, por pegar o lugar desse cara que ele achava o ídolo também, que ele era comandante dele, descobriu que ele se impressionava com questões transcendentais, com opulência. Ele era um cara que assim, gostava de luxo, de riqueza, mais do que o outro, que era um cara de guerra mesmo, sabe? Então ela foi estudando isso, a próxima vítima, e aí o que é que a bendita fez? Botou um barco, sabia que ele estava chegando, as tropas dele estavam chegando de novo no Egito para conversar, né, na terra romana. Ela é o quê, meu velho? Eu vou resolver esse negócio agora de novo, vou me manter no poder. Então ela pegou um barco maravilhoso, aquelas construções egípcias incríveis, botou cheio de flores. Isso tem comprovações, né? Pela história tem relatos disso. Ela botou várias flores, enfeitou o barco todinho. Agora pensa, imagina a tonelada de flor pra caramba. E isso vinha atrás umas meninas, né, que trabalhavam no palácio com ela, botando os perfumes de Cleópatra, esses que eram bem poderosos, que eram sentidos aí a metros de distância, e as meninas exalando, e as rosas para ficar aquele negócio bem bonito, vindo pelo Nilo. Ai, meu Deus, eu fico imaginando o espetáculo que não foi. Fogos de artifício para a chegada de Cleópatra, ela toda pronta, vestida da própria deusa Ísis, porque o cara não gostava de espiritualidade. Ela, não, peraí que eu mando aqui nessa birosca, a mulher toda, imagina, com aquelas roupas de linho branca, com aqueles negócios dourados. Então ela toda pronta, e ela conquistou ele dessa forma, porque quando ele viu aquela figura, uma deusa, uma louca, uma feiticeira, a rainha do Egito tá vindo aqui falar comigo. E mais uma vez ela se envolveu, conquistou mais um líder de Estado romano, se manteve no poder. Mais uma vez o cara era casado. Então, um lado sombra desse arquétipo da Cleópatra é atrair homem casado. Posso falar aqui do meu relato. Eu não percebi isso, gente, assim, de chegar para falar comigo mesmo, porque em relação assim, a homem casado, é como eu tô em outra frequência. Eu jamais, assim, se eu desconfiar que o homem está casado, eu já estou cortando o número, eu já não falo. Mas dizem que atrai também muitos homens comprometidos, quem utiliza Cleópatra, né? Então fiquem ligados, tá? Então o cara era casado, mais uma vez, e mais uma vez ela teve filho, e mais uma vez ela ficou no poder, e a história se repetiu, até que de novo o povo em Roma ficou pé da vida com ela, e conspiraram para derrubar ele, e aí foi a derrocada final, porque teve uma batalha onde... Aí ficou meio confuso na história, mas vamos ver o que é que o povo fala mais, que foi o seguinte, que ele foi para uma batalha, e que lá ele foi morto, e chegou para Cleópatra de que ele tinha sido morto, e ela para... Aí, mais uma vez, é minha interpretação. A história diz que, por conta da grande dor que ela sentiu ao perder esse grande amor, ela assim, foi picada por serpentes venenosas que ela tinha e tal, porque não ia aguentar viver sem o boy. Eu não... Ai, Jesus, me perdoa. Eu não sei se foi bem assim. Eu já estudando um pouco da história dela, eu acho que ela não quis dar o braço a torcer, de que sim, tudo que ela tinha feito até ali não tinha sido suficiente para preservar o povo dela. Então, antes que ela virasse assim uma chacota, uma coisa, uma questão também de ego. Então, seria um suicídio mesmo, por perda de poder, perda do amor também, né? Perda do status e a derrocada final do Egito Antigo, porque a partir daí só ladeira abaixo mesmo, os romanos tomaram de conta e pronto. E a história, já tô mais de 1 hora aqui, gente, na live, já tá longa pra caramba, mas aí o positivo do arquétipo Cleópatra, empoderamento, só pra gente recapitular, empoderamento, autoestima mega elevada, você vai sair da sua zona de conforto, vai ter facilidade para aprender novos idiomas, você vai ficar obstinado pelo seu objetivo. É um bom arquétipo, gente. E agora sim, lembrando, para vocês que mulheres que querem relacionamento, Cleópatra era uma mulher muito yang, né? Mas com a energia masculina. Então, assim, ela, por ela mesma, assim, ela se bastava, mais ou menos, diferente de Nefertiti, que tinha o seu par, né? Seu complemento, o casal solar. Diferente disso, Cleópatra meio que se bastava, né? Pela história a gente foi vendo que os relacionamentos dela pode ter tido amor, paixão, claro, óbvio, mas também foram
vieram no momento certo, né? Foi assim uma estratégia muito bem elaborada também. Então vai trabalhar isso. Quem busca um relacionamento mais harmonioso, eu não aconselho, tá? Eu aconselho para uma mulher que realmente está querendo chamar atenção, se empoderar, melhorar sua autoestima e atingir objetivos na vida e profissionais. Para mim, é a minha dica e a minha experiência. Eu acho que eu usei o arquétipo Cleópatra 3 a 6 meses. É porque eu dei um tempinho, porque é uma energia muito forte, tá? Quem usa vai falar a respeito disso também, vai concordar comigo. Então, eu parei um tempinho, depois eu voltava com esse arquétipo. E a minha conclusão dessa análise, dessa fight Nefertiti com Cleópatra. Bem isso, né, pessoal? A Andrea tá falando aqui, que é bem isso que acontece com Cleópatra. Tá, e o lado sombra dela, só para finalizar, me lembrei agora que eu não falei, essa história de atrair pessoas comprometidas, que eu não senti, tá? Eu não senti, então você pode sentir ou não, ser como eu também, não perceber esse tipo de coisa, mas muita gente relata isso. Então, nesse fight Nefertiti com Cleópatra, na minha opinião, ressaltando mais uma vez para a gente encerrar aqui a live, Nefertiti ganha melhor. Por quê? Porque ela acaba sendo um arquétipo mais completo em relação a Cleópatra, porque ela agrega espiritualidade, agrega relacionamento. Ela também foi chefe de Estado, então também tem uma cabeça mais direcionada para negócios e foco, né? Ela era admirada, mas que isso também, pela admiração dela, foi que ela foi morta, né? Pelos registros de livros canalizados, que é isso que eu falei para vocês do Roger Bottini Paranhos. Então vamos analisar como que tá, para a gente escolher um arquétipo, o arquétipo ele tá lá. Você, na verdade, as pessoas até utilizam a palavra, é uma dança que a gente vai fazer com o arquétipo, é saber se você está naquele fluxo de energia. Para mim, no meu atual fluxo, eu estou mais Nefertiti do que Cleópatra, mas já estive também Cleópatra. Então, você, antes de utilizar esses dois arquétipos poderosíssimos do Egito Antigo, avalie como que está a sua vida agora, no momento atual. Veja se você está mais para Cleópatra, Nefertiti. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui da live. Conversem comigo, podem mandar direct, que eu amo falar sobre esse assunto. E aproveita, né? Me segue no canal do YouTube. Tem link direto na bio do Instagram. E você que tá vendo aqui que essa live vai para o YouTube, aproveita, aperte o sininho das notificações e se inscreve, né? Beleza? Tamo junto, gente. Muito bom estar aqui com vocês. E até o próximo domingo, 18 horas. Boa noite.